Olá, sejam muito bem-vindos ao Carol Visita e hoje o tema vai falar de lealdade, graça, beleza e, é claro, força. É por isso que nós trouxemos para cá, para o dia de hoje, muito especial, duas super arquitetas que vão falar para a gente sobre arquitetura equestre. Portanto, eu chamo aqui para ficar com a gente neste momento a nossa querida Diana Brooks e Giovana Lopes. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço que vocês estão aqui hoje para falar de um tema tão inusitado, vamos dizer assim, que poucos conhecem, mas que muitos amam cavalo e é por isso que vocês estão aqui hoje. É verdade, é nossa paixão também. Conta pra mim, vocês se conheceram na faculdade, foi isso? Isso mesmo, a gente fez arquitetura juntas, né? As duas, tanto eu quanto a Giovana, a gente desde pequena montava, a Gi mais nova ainda, né, Gi? A gente fez hipismo desde criança, né? Cresceu no meio dos cavalos e estudamos arquitetura junto. Compartilhamos essa paixão aí pelos cavalos também. Giovana, eu sei que você é fazendeira nata, né? De fato, a tua família vem... De fato, eu moro numa fazenda hoje, né? E no meio com muitos cavalos, com certeza. Bom, então além de ter estudado toda essa arquitetura equestre, certamente você tem a vivência do dia a dia nesse assunto. Tenho. Convivência com o cavalo é diária para mim, com certeza. E a Diana também faz hipismo ainda hoje, né? Ela também monta, então a gente tem essa convivência muito próxima no meio equino. Que delícia! Então vamos começar esse assunto demais aí, que todo mundo deve estar super curioso para saber. Conta para mim, como funciona a arquitetura equestre? Então, na verdade, é um tipo de arquitetura bem específico, né? A gente costuma falar que projetar para cavalos é igual você projetar para bebês, assim, sabe? Porque o cavalo, ele não pensa que se ele colocar a cabeça ali, ele pode prender a cabeça e se machucar, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e tem que conhecer também bastante o animal para... como é que eu vou dizer assim, né? Para prever as armadilhas que a gente tem ali. Então, tem que projetar com olhos bem afiados e é um tipo de arquitetura bem específico que dificilmente uma pessoa que não tem vivência com cavalos, né? Não conhece, não é especialista, vai conseguir sair, projetar e fazer um bom projeto e ser bem sucedido com isso. Apesar de ser um animal enorme, com muita força, como eu disse aqui no começo, é um animal sensível também, inclusive com toda a parte psicológica dele, que pode ser afetada seriamente por exemplo, numa arquitetura errada, numa construção, numa edificação errada desse assunto, né? O que é o correto para se ter realmente um ambiente favorável, harmônico aí, para que eles não sintam essa questão psicológica? É o que a gente costuma falar. Aqui no Brasil, a gente tem uma arquitetura um pouquinho equivocada, né? Falta um pouco esse olhar, exatamente para isso que você falou, Carol, para essa questão do psicológico do cavalo, para a qualidade de vida, para o bem-estar, né? Então, algumas soluções simples, né? O cavalo, ele, assim como a gente, ele é um animal que... Na natureza ele convive em grupos, né? Nenhum cavalo vai estar solto sozinho na natureza, ele vai estar sempre em um grupo, né? Assim como nós humanos, a gente gosta de estar sempre junto com outras pessoas. Então, quando a gente traz o cavalo para um estábulo ou para uma cocheira, né? Por uma vontade nossa, né? O homem traz o cavalo para a cocheira para poder manter o animal limpo, né? Para poder comercializar o cavalo, né? A gente fala, o cavalo não precisa da cocheira para viver, ele vive super bem no pasto, igual ele vive na natureza. O cavalo, ele precisa da cocheira para atender às nossas conveniências. Então, ele vem para ele ficar limpo, para você conseguir vender facilmente aquele animal, para ele não se machucar, porque no pasto ele vive se machucando, para a pelagem dele estar sempre bonita, porque no pasto a pelagem, ela dá uma desbotadinha. E é na cocheira que mora o perigo. Sim, exatamente. É na cocheira que a gente tem que se preocupar com a ventilação, com a iluminação adequada. E eu também li muito a respeito sobre o piso utilizado, né? Que não pode ser nada muito duro, nem nada muito soft. Isso né? mesmo. E inclusive vocês usam hoje muito borracha, é isso? A gente recomenda o piso de borracha, é um piso de alta performance, a gente costuma falar.
é muito bom porque ele é macio, ele não escorrega, o cavalo ele usa ferradura, então ele tem muito problema de escorregar. Num piso liso, ele é péssimo para o cavalo, né? Tem um piso que a gente vê muito em instalações mais antigas, que é um piso de pedra, né? Então a pedra ela é toda irregular, ela é ruim, o cavalo tropeça. E, além disso, ela escorrega na ferradura, ela tem, né, pouco atrito. O piso de borracha ele é ótimo por isso. E para cavalos atletas, a gente precisa tomar um cuidado extra com o impacto, né? Porque o cavalo pode lesionar com um impacto muito forte. Então, por isso a borracha ela é muito boa. E a gente, lá na Europa, Estados Unidos, né? Praticamente 90% das baias são com piso de borracha. E são também abertas. Elas têm uma certa ventilação, um pouco diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Isso mesmo, isso mesmo. Aqui no Brasil é engraçado porque a gente está num país de clima quente, né? Muito calor. E a gente costuma ver espaços mais fechados para os cavalos, né? É uma coisa curiosa que eu acho que acabou acontecendo um pouco porque as pessoas imaginaram conceber esse tipo de arquitetura como no residencial. No residencial a gente está acostumado a quê? Vedar. A gente quer proteger lá de fora, né? Proteger da chuva, proteger do vento, tudo, né? E na arquitetura para cavalos não é bem assim, porque o cavalo, a natureza dele é no pasto. Eu vou pegar esse teu gancho de falar sobre isso, porque eu sei também que vocês têm cursos, né? Vocês dão cursos para profissionais e para quem está pensando em entrar nessa área, que é uma área tão específica, com alguns módulos, onde a pessoa sai com certificado para se entender exatamente qual é a arquitetura adequada para se fazer um aras, para se fazer uma fazenda. Me conta, Gi. Acho que a Gi pode falar. Eu acho que você vai essa parte falar para a gente. Esse mercado é muito novo no Brasil, né? E poucos arquitetos conseguem trabalhar com isso hoje. E aí, a nossa ideia é ampliar esse mercado, né? Então, como que a gente conseguiu isso? A gente montou um curso que é 100% online, que tem 8 módulos e dentro dele você consegue ter o passo a passo, desde aprender os instintos do cavalo. Então, se você é um arquiteto que não tem essa vivência no cavalo, a gente tem um módulo que fala sobre isso. E depois os outros módulos vão ensinar o passo a passo, desde como fazer uma implantação de um aras em um terreno, a como projetar as baias de forma saudável, né, para o bem-estar animal. E a gente está né, com... E onde a gente encontra esse conteúdo, ou enfim, essa inscrição onde pode ser feita? Vocês têm um canal de YouTube, ou é direto no Instagram de vocês, tem um e-mail, como que... Para a gente conseguir ter um melhor aproveitamento dos nossos alunos, junto com o curso, a gente também tem uma mentoria. Então, a gente abre inscrições em determinados meses do ano, para a gente conseguir garantir que aquelas pessoas que estão fazendo o curso vão ter um bom resultado, um bom acompanhamento nosso com eles, né? Então é para seguir a gente no Instagram, né? No YouTube a gente sempre anuncia antes quando vamos abrir as inscrições, né? Então, tem uma lista de espera também, dentro do nosso perfil no Instagram, se a pessoa entrar lá, tem lista de espera para o curso, que a gente já tem bastante gente. A gente já está com 53 pessoas hoje na lista de espera e agora no meio do ano a gente vai abrir inscrições novamente. E quem que pode fazer esse curso? Somente profissionais da área de arquitetura ou não? O público em geral pode fazer esse curso? Como que funciona? Eu tenho uma fazenda e eu quero entender melhor como funciona isso. Eu posso fazer esse curso? Pode. Esse curso é aberto para, né, qualquer pessoa que tiver interesse nesse meio. Pode ser veterinário, arquiteto, proprietário de fazendas, aras. Ele tem uma parte mais técnica, que eu acho que para o arquiteto acaba, né, facilitando um pouco, mas não impede de você ser um proprietário de uma fazenda e querer fazer o curso. Bom, falamos bastante das cocheiras, falamos das baias, mas como que funciona essa harmonia de todo esse projeto equestre com a parte dos proprietários dessa fazenda, desse aras? Isso mesmo, é importante falar que na arquitetura equestre a gente não tem só a cocheira, né? A gente tem alguns outros elementos, às vezes a gente tem pista, né? Muitas vezes a gente tem a casa de campo do proprietário, né? Porque quem gosta de cavalo quer estar perto dos animais, então acontece muito das pessoas me chamarem, né? Olha, Diana, eu quero fazer, eu quero projeto da minha casa, e é interessante para que a gente tenha uma linguagem harmônica com tudo, né? Para que a cocheira tenha uma linguagem harmônica com a casa sede, né? Uma conversa entre os materiais e tudo mais.
Outra questão muito importante é que é muito diferente também a gente projetar uma residência, né? Como eu estava falando na nossa conversa ali, num terreno residencial. Se você pega um terreno de 1.000, 5.000 metros, é um terreno grande, né? Quando a gente está falando de arquitetura equestre, a gente tem fazendas, né? São 40 hectares de terrenos, né? Então é uma área muito grande e para isso a gente precisa, além do projeto de arquitetura da casa, da cocheira, casar todas essas edificações juntas, né? Que tem o que eu chamo de master plan, que é onde a gente vai ver a área como um todo, e aí a gente vai ver onde é que vai estar a casa do funcionário, a parte de serviços, a parte social, né? Muitas vezes o cliente gosta de ter um gourmet ali de frente para a pista, para ele poder estar fazendo churrasco com os amigos e olhando os cavalos, né? Então, tudo isso tem que estar envolvido. Onde que vão ser as circulações sociais de serviços, se a gente tem uma app ali, tudo isso tem que ser planejado, né? Então, são várias etapas, mas a primeira etapa, que não existe no residencial, mas a gente precisa ter no arquitetura equestre, é o master plan, é o planejamento da área de cada cliente, né? E entender a topografia mesmo do local para que se consiga consolidar tudo isso. Com certeza, né? Os desníveis, a gente tem que trabalhar tudo isso para que também não seja super custoso para o proprietário, porque uma movimentação de terra, quando a gente fala em um terreno de 1.000, 5.000 metros quadrados, novamente, é uma movimentação de 100 mil nesse terreno, vai ser uma movimentação cara. Quando a gente está falando de grandes áreas, a movimentação que era de 100 mil, ela passa para 1 milhão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, analisar bastante a topografia para conseguir planejar bem essas edificações. É isso aí, gente. Agora vamos para um breve break e daqui a pouquinho a gente volta com vocês. Olá, sejam muito bem-vindos ao Carol Visita. Eu sou a Carol Lui e este programa é um programa feito para você, segmentado em arquitetura, decoração, engenharia e construção. E eu convido a todos vocês para estarem conosco nesses próximos programas. Maravilha! É um assunto muito interessante, tenho muitas perguntas, eu vou inclusive deixar aqui para que todas as pessoas possam curtir o nosso programa, mas também fazer as perguntas e daí a gente vai mandar para as meninas e aí vocês vão ter essas respostas, todas essas respostas em casa. Eu queria saber um pouquinho sobre o feno. Né? É um alimento do cavalo, o principal, eu acho que é o alimento do cavalo. O cavalo ele precisa de muita fibra, ele come frutas também. Come também, eu adorava levar maçã pro meu... É verdade, essa história que o cavalo come fruta e pode comer fruta. Pode comer fruta, né? Não sei se... Acho que tudo que você dá em excesso dá problema, né? Mas fruta adora, mas principalmente cenoura. O cavalo ama cenoura. Mas a questão do feno, né? Que você falou, o cavalo, na natureza ele tá pastando o tempo todo, então ele come, né? Feno o dia inteiro. E aí quando a gente coloca ele dentro da baia, a ideia é que justamente para que ele não fique entediado também, que ele tenha sempre feno para ele comer, passando à vontade, né? Uma curiosidade é que aqui no Brasil, o pessoal costuma armazenar feno dentro da cocheira, né? Isso é uma coisa que a gente não recomenda, porque o feno, ele pega fogo sozinho, né? Ele sofre combustão espontânea. Em altos níveis de temperatura, combinado com altos níveis de umidade, então esse fenômeno pode acontecer e é muito perigoso. Então, eu sempre, nos projetos, a gente sempre coloca que esteja pelo menos a 20 metros de distância da cocheira, né? Porque se acontecer de pegar fogo, pelo menos você tem essa distância, né? E dentro de uma cocheira a gente tem madeira, a gente tem serragem, né? Tudo altamente inflamável para que aquilo pegue fogo muito rápido. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem lugares que é lei que não pode ter depósito de feno dentro da cocheira, né? Aqui no Brasil, para as edificações rurais não tem uma norma técnica muito específica, mas eu sempre costumo alertar os meus clientes disso. Interessante. Agora, o cavalo come o dia inteiro, é verdade isso? O ideal é que sim, num cenário ideal, ele vai ter feno à vontade para ele comer. E não engorda, e a gente come duas coisinhas e já engorda. Como que é isso? Por quê? Qual que é? Como que é? Se a gente pudesse comer salada o dia inteiro. Ah, entendi. Esse é o segredo, então. Interessante. Conta um pouquinho mais pra gente sobre a arquitetura equestre. Eu quero entender melhor esse assunto. Existe um curso de especialização nesse assunto, fora do país ou aqui no Brasil? Como que vocês se engajaram com isso? Começou, na verdade a gente estudou juntas, aí eu comecei com essa parte
de projetos, né? Então, tinha uma demanda, tinham pessoas que me procuravam. Eu tinha um blog desde formada, e aí as pessoas me procuravam, olha, eu vi que você posta algumas coisas sobre arquitetura de áreas hípicas, você projeta? Ai, putz, eu nunca projetei, mas vamos lá, acho que eu posso projetar, porque eu conheço cavalo, entendo de arquitetura. E aí surgiu essa demanda e as pessoas começaram a vir através do blog, e aí eu resolvi me especializar e criar o Arquitetura Equestre. E aí a Gi, que foi a pessoa que idealizou o curso, falou, não, vamos compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, né? A gente até estava comentando sobre aquela filosofia que a gente vê no livro Pai Rico, Pai Pobre, que fala, tudo o que você quer, você joga para o universo. Então, a gente nunca teve medo de compartilhar conhecimento com relação a isso, né? Porque tem pessoas que falam, ai, não vou falar isso para minha concorrência. A gente não tem esse medo porque a gente acredita que tudo que a gente compartilha, a gente recebe em troca de volta. Então, você quer mais conhecimento, você compartilha conhecimento, né? Oh, e que maravilha, né? Porque é um tema tão incrível, com pouquíssimas pessoas aqui no nosso país que conhecem tão profundamente esse tema. Meninas, quero agradecer vocês pelo Carol Visita, por estarem aqui com a gente hoje. É um tema muito realmente importante para a gente, tanto para mim, que sou leiga no assunto, quanto para outros profissionais da área também que se interessam por esse assunto e às vezes até não sabem onde procurar isso. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada a você. Qual é o endereço para a gente poder ver mais conteúdo sobre esse tema? No Instagram, Arquitetura_Equestre, a gente posta muita coisa, no canal do YouTube também, Arquitetura Equestre, e tem o site também, www.arquiteturequestre.com.br. Bom, gente, então é isso. Hoje esse papo delicioso com essa super dupla aqui. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima semana.